Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Nós tivemos um probleminha, né, técnico para transmitir esse culto ao vivo, mas eu estou gravando agora, tá? Não é coisa passada, não é coisa nova. Quantas horas aí, pessoal? 7h42 agora. Nós estamos gravando esse culto e eu tenho certeza, meu irmão, que apesar de não ter sido ao vivo, a unção de Deus vai invadir a sua casa e vai entrar agora no seu lar. Amém? Irmãos, acontece nessa questão da internet, hoje aqui ela tá, como é que a gente está falando? Ela não tá, ela está instável. Então eu tentei transmitir 2 vezes, ficou falhando muito, aí não tem jeito. Então eu estou gravando esse culto aqui. Quero te pedir agora para você participar como se nós estivéssemos ao vivo. Então agora se desconecta de tudo aquilo que tira a sua atenção. Queria que você nessa noite agora fechasse as abas aí do seu celular que estão concorrendo. Agora é o tempo do Senhor. Você que está vendo pelo celular, chama a sua família para estar conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Nessa noite eu vou falar sobre como a fé funciona. Você até viu na capa aí do nosso YouTube como a fé funciona. Irmãos, muitas pessoas têm fé. Quer ver? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aí tem fé, levanta a mão e fala assim, eu tenho. Você tem fé. Quem não tem, fica calado. Quem tem, fala assim, eu tenho. Amém? Irmãos, presta atenção. Muitas pessoas têm fé e os resultados que ela tem na vida dela não condizem com a fé que ela tem. Eu falei isso hoje de manhã na igreja. Muitas pessoas têm fé, mas não vivem de acordo com a fé que têm. Porque é o inimigo, é isso, aquilo outro. Não, é porque muitas vezes você não sabe como a fé funciona. A fé, ela é o canal, ela é a ponte que me liga ao céu e liga o céu a mim. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus vai me dar passa por fé. Então eu preciso aprender a ativar a fé como um interruptor, como eu ligo e desligo a luz. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não aprendemos como a fé funciona e queremos usar de qualquer jeito. E o Senhor Jesus nos deixou um manual da fé na palavra e é o que eu vou passar para você nessa noite. E depois dessa mensagem eu tenho certeza que a sua vida vai ser sobrenatural no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos agora, eu estou com muita alegria, eu quero iniciar esse culto com uma oração. E eu quero que você ore comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor nesse momento. Tudo o que fazemos, nós paramos agora para cultuar juntos. Meu Pai, que o Senhor esteja falando com cada um que está aqui. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, meu Pai, a nossa vida. Meu Pai, eu oro por aquele que está bem, por aquele que não está. Quem sabe alguém está aqui angustiado. Nessa hora, Espírito Santo, eu já te peço que o Senhor esteja entrando em cada casa, entrando em cada lar, aonde ele está vendo, escutando essa mensagem, vendo essa imagem, que a tua unção, o teu poder, a tua presença esteja no nome de Jesus. Nós consagramos tudo ao Senhor. Obrigado por esse tempo, por a internet, pelo recurso de estar aqui. Pai, cultuando ao Senhor com os nossos irmãos. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é fiel e sempre nos ouve. Você crê, você diz amém. Irmãos, com muita alegria, nessa noite nós vamos ter um louvor. Eu falei com os irmãos na igreja, eu sinto muita falta no culto online da gente cantar. Irmãos, eu canto de teimoso, né? Eu vou gravar um CD, um lado cantando e o outro eu vou cantar, o outro eu vou ficar pedindo desculpa. Então, eu gravei com a Brisa, a ministra de louvor da nossa igreja, algumas canções. Hoje nós vamos cantar uma, ok? Mas eu quero que você agora cante na sua casa, que você não adiante esse vídeo, participa do culto como um todo. Eu tenho certeza, o louvor, como eu falei algumas semanas atrás, ele elimina as distrações. É fundamental você louvar agora conosco para você entender, estar focado no que Deus tem para a sua vida. Então nós vamos para o louvor agora e logo em seguida eu volto com a palavra para você.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém, irmãos? Você foi abençoado por esse louvor. Eu fui muito abençoado. Deixa eu só ligar a música aqui. Aí vocês me falam. Agora não tem como você me falar, né? Wendy, você me fala se a música tá alta ou se tá baixa. Deixa baixinho, quem não tem erro. Aleluia! Vamos lá, meu irmão. Quero que você abra comigo agora a sua Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 11. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, ok? No versículo 23. Nós vamos aprender o texto que eu falei hoje, como a nossa fé funciona, como a sua fé funciona. Meu irmão, eu te garanto que depois de hoje, os resultados que você terá na sua vida serão sobrenaturais no nome de Jesus. Eu separei um versículo na tela, vou pedir o pessoal para estar colocando aí, um versículo para a gente ler junto. Olha que chique, nós estamos ficando chique, hein? Você não tem Bíblia, você acompanha aí comigo, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, marca essa palavra aí, disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. E quando estiverdes orando, perdoai
se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode voltar aqui para mim. Aleluia. Estamos aqui na tela já? Beleza. Então vamos lá, meu irmão. E aqui eu quero te passar um manual da fé, como a fé funciona. Irmãos, eu por muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida e sempre tive muita fé, mas muitos anos sem ter o resultado da minha fé. Via grandes homens de Deus, eu não falo grandes, às vezes de pregadores ou famosos não, mas grandes homens de Deus, vivendo vida extraordinária pela fé. E eu não conseguia, apesar de ter muita fé, isso me frustrava. E talvez é o que acontece com você. Você olha para todo mundo e vê acontecendo e você se sente com tanta fé. Lê a Bíblia, jejua, dizimista, ofertante, contribui com missões, faz tudo e nada acontece. Mas eu quero te dizer uma coisa, a fé, ela existe uma maneira de funcionar. E aqui nesse texto o Senhor nos dá os fundamentos da fé. Eu não vou falar sobre todos hoje, eu vou falar somente de 2. Mas eu quero que você entenda a preciosidade dessa palavra, ok? Então vamos lá. A palavra do Senhor vai nos dizer, no Evangelho de Marcos 11, 23, no versículo 22, vai dizer assim, olha, tendes a fé em Deus. E algumas versões vão dizer, tendes a fé de Deus, ou seja, a fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? É a fé natural? Não, é a fé sobrenatural. É a fé que nos é ensinada em Hebreus 11. A fé que ela crê sem precisar ver. Ela enxerga pela fé e ela fala. E aqui é o primeiro fundamento para a fé funcionar. Meu irmão, fé não é pensamento positivo. Fé não é olhar e mentalizar. A fé, para ela ser ativada, ela precisa ser falada. Por que, pastor, que precisa ser falada? Porque a fé do tipo de Deus funciona como Deus. Deus, quando ele criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, ele criou todas as coisas, Deus não pensou e existiu. Deus não orou e existiu. Deus falou e aquilo existiu. Ele pensou e logo depois que ele pensou, ele falou de acordo com aquilo que ele pensava. Deus pensou sim, porque os pensamentos geram imagens e imagens geram palavras. Você tem que entender como esse processo funciona. Deus te criou um ser pensante. Deus te criou com essa imaginação extraordinária que você tem sobre esse processo criativo que você tem na sua mente para você pensar. E quando você pensa, você tem uma imagem. Pastor, como assim? A fé do tipo de Deus, ela não é guiada pelo que eu vejo com os meus olhos naturais, mas por aquilo que eu creio e eu declaro. Você quer ver um exercício de fé que vai abrir agora os seus olhos? Eu falei que para você ter a fé do tipo de Deus, você não precisa enxergar com os olhos naturais e ainda assim você vai ver. Pastor, eu duvido. Então faz o teste comigo. Fecha os olhos na sua casa. Fecha os olhos aí, Júlia, para você ver que funciona. Fecha aí, Wendy. Fecha os olhos. Você está vendo alguma coisa? Não, está tudo preto. Mas eu quero que você veja agora com o seu pensamento, com a sua mente. Eu quero que você veja uma picanha bem gostosa. Aleluia, está na hora da janta. Eu quero que você feche seus olhos e você veja. Veja a suculência dessa picanha. Aleluia, ao ponto, mal passado, do jeito que você quer. Abre os seus olhos. Irmão, você não precisou ver com seus olhos naturais a picanha, mas com seu pensamento te trouxe uma imagem. E com essa imagem você declara, que delícia, eu quero essa picanha. Eu também, irmãos. Mas você está entendendo? A fé, ela funciona assim. Você não olha para a situação que você está vivendo agora. Você não olha com essa situação com os olhos naturais. Você precisa aprender a olhar com os olhos espirituais, porque a fé, ela não está ligada aos 5 sentidos. Ela está ligada no seu espírito. E por isso que você vai entender que quem vive pela fé, ele não é guiado, ele não é preso no que os seus olhos naturais veem. Se você se vê doente, se você se vê enfermo, se você se vê quebrado, se você se vê magoado com seus olhos naturais, você precisa fechar os seus olhos e olhar com os olhos da fé, você curado.
você livre dessa amargura, você não mais escravo de ninguém, com a aflição, com a falta de perdão. Por quê? Porque pela fé você é livre, pela fé você é curado. Quem sabe você quer comer uma picanha, pela fé você vai comer picanha essa semana em nome de Jesus. Mas você entende o que eu estou falando? E a fé, ela não é só ver com os olhos naturais, mas eu preciso falar. Então Jesus ele fala o seguinte, você precisa ver a montanha saindo. Diga ao monte, ou seja, ele te deu algo natural e você colocar a sua visão sobrenatural, a montanha saindo do lugar, ele fala, diga para o monte. O segundo, dentro do primeiro fundamento, que é dizer como a fé funciona, a fé ela diz para algo, a fé não é algo generalizado, a fé não é algo que serve para tudo, a fé ela dá o comando para alguma coisa específica. Veja, Jesus não falou, diga para qualquer coisa que vai se levantar e jogar no mar. Ele fala, olha para o monte, veja pelos olhos da fé esse monte, indo para o mar, porque você falou. Então você tem que entender uma coisa, meu irmão, a fé ela fala para alguém, a fé ela fala para alguma coisa, a fé ela é direcionada. Lembra que eu falei que a fé é um canal? Você precisa ligar esse canal a algum ponto. E não a todos, porque muitas pessoas que têm muita fé e acreditam em tudo, não tem nada. Se não tem a fé específica, não acontece. Não adianta você falar, muitas vezes acontece comigo na igreja. Pastor, ora por mim. Eu sempre pergunto, por qual situação você quer que eu ore? A ora por tudo. Eu falo, não, tudo? Eu não sei se você tem fé para tudo. Vamos orar no que você tem fé? Vamos trabalhar, fazer a sua fé crescer nisso? Porque uma vez que você tem um resultado nisso, depois você tem resultado em outra coisa e a sua fé cresce. Os fundamentos da fé é o seguinte, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo praticar, permanece pelo meditar na palavra, e a minha fé ela cresce quando eu pratico. Amém? Ouvir, meditar e praticar. Então, a primeira coisa, que eu já vou correr para a segunda e nós vamos encerrar, a fé funciona quando eu falo. Quando eu falo o quê? Para alguma coisa, algo que eu vi com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Aleluia, eu poderia encerrar o culto aqui e sei que já a sua vida já seria transformada, mas eu tenho mais um fundamento. E esse aqui para mim, é difícil você falar que um é mais importante que o outro, porque tudo tem que estar ligado. O segundo fundamento da fé é que no versículo 11, 22, 23, versículo 23, o 24, se não me engano, vai dizer o seguinte, 23 ainda. Disser para esse monte e não duvidar no seu coração. Ué, pastor, você colocou a mão na sua cabeça falando coração, é porque é aqui que o diabo engana 99,9999999% das pessoas. O seu milagre está a menos de 1% de acontecer na sua vida. Se você entender, se você ativar o que eu vou falar na sua vida agora. Irmão, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer algo bem claro. Não duvidar no seu coração. Presta atenção que Jesus não falou em não duvidar, mas ele fala não duvidar no seu coração. Presta atenção, meu irmão, há uma diferença na dúvida na mente, no meu espírito, na verdade, e uma dúvida na minha mente. Irmão, eu tenho certeza que todas as vezes que você acaba de receber uma oração de cura, o primeiro sentimento que vem na sua vida é, será que é verdade? Será que eu fui curado? Irmão, isso não é pecado. Isso não é errado. A religiosidade, os religiosos te falam que isso é o inimigo já te tirou, mas porque não entende a palavra. O Senhor Jesus sabe que os pensamentos, eles são impossíveis de ser controlados. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. É impossível eu impedir que algo passe na minha cabeça. Mas eu posso decidir no que eu vou pensar ou não. Eu posso decidir no que eu vou deixar entrar ou não. E aqui está o segredo. Meu irmão, toda vez que você receber uma palavra de Deus, toda vez que você receber algo de Deus na sua vida, é natural que a sua mente duvide. Sabe por quê? A sua mente, ela precisa ver para crer. Quando Adão pecou, em Gênesis 1, ele destronou o reino espiritual na vida dele e coroou o reino carnal. Ou seja, o cérebro precisa de ver algo para acreditar.
Você está entendendo, meu irmão, a importância disso? Só que o Senhor Jesus, ele vem nos restaurar o reino do Espírito. Ele vem nos ensinar, o apóstolo Paulo vem nos ensinando sobre fortalecer o Espírito, viver pelo Espírito, como que agora eu posso novamente, pelo sacrifício de Jesus na cruz por mim, deixar o meu Espírito, e é o meu Espírito que deve controlar. Então, toda vez que você duvida na sua mente, não desista, não duvide, não deixe cair no seu coração, porque Jesus, a palavra dizer que ele olha a intenção do nosso coração, não do nosso pensamento. É impossível eu impedir que pensamentos venham na minha cabeça. Agora, eu posso decidir o que vai ficar ou não. Pastor, como que eu filtro o que vem na minha cabeça ou não? Pelas suas palavras. Palavras geram imagens. Palavras geram imagens. Você está entendendo? É vice-versa o que eu falei. Pensamentos, eles vão gerar palavras, mas palavras geram pensamentos, imagens. E uma vez que aquilo entra no meu coração, eu começo a falar. Jesus quer mudar hoje a imagem que você tem de você. Jesus quer mudar no seu coração essa imagem de derrotado, essa imagem de vitimismo, essa imagem de pobre, essa imagem de enfermo, essa imagem de problemático. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ele já colocou dentro de você. Você precisa aprender a usar a sua fé e a crer com o seu coração e não com a sua mente. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Tem um terceiro ponto, mas eu não vou falar hoje por causa do nosso tempo. E eu quero orar por você nessa noite. Olha, eu vou fazer 2 orações, só tem algo. Primeira coisa, para você ter a fé do tipo de Deus, você precisa aceitar o Filho de Deus na sua vida. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode ter a fé do Pai se não crer no Filho. Quem vê o Filho vê ao Pai. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Jesus, ele é a imagem que o seu cérebro precisa. Ele trouxe a imagem para a humanidade de Deus para que o homem pudesse se conectar a Deus novamente no seu espírito. Ele é, como eu falei, que o cérebro precisa de ver, o cérebro precisa de algo para experimentar. Jesus é o que você precisa experimentar para ativar a sua fé. E a primeira oração que eu quero fazer nessa noite é... Só baixar aqui um pouquinho, que eu não sei se está muito alto. Eu quero orar por você. E a primeira oração que eu quero fazer agora é se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não vai ter todo esse processo se você não ter a fé em Deus ou no Filho de Deus. Aleluia! E aqui é a fé Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você está afastada dos caminhos do Senhor e eu quero orar por você. Porque se você não voltar, se você não entregar a vida para Jesus, você nunca vai viver da fé do sobrenatural. Ora comigo, você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, se reconciliar. Ora assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando eu partir dessa vida, até que o Senhor venha, eu esteja contigo eternamente. Eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho a fé do tipo de Deus, a minha fé funciona a partir de hoje, porque eu tenho a fé do Filho. E quem tem a fé do Filho, tem a fé do Pai. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, escreve aí nos comentários, pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu vou te chamar e eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? E a segunda oração que eu quero fazer nessa noite é para destronar toda dúvida na sua cabeça, esse 1% de dúvida. Será que aconteceu? Será que vai acontecer? Meu irmão, nós vamos declarar agora o que a fé espiritual, o que a fé madura, o que a fé do tipo de Deus declara, sem duvidar. No meu coração, a minha mente ela pode duvidar, minha mente vai passar pensamentos duvidosos, mas não no meu coração. E talvez você tenha uma dúvida que você deixou cair no coração. Pastor, como que cai no coração? Quanto eu gasto tempo pensando naquilo que é carnal e não espiritual, naquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então nessa noite, Deus ele pode apagar essa dúvida do seu coração. Como? Quando você fazer a fé funcionar da maneira certa. Fale, não duvide no seu coração. Deixa a sua mente, você não vai impedir os pensamentos, mas creia no seu coração. E a Bíblia fala, e assim fará o que você diz.
Amém? Nessa noite eu quero que você ore comigo, eu quero declarar, e você declara daí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, aquilo que você precisa. Mas só se você tem a fé do tipo de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu oro, consagrando a vida de cada um que está comigo aqui nesse culto. Senhor, nós não temos mais a fé, não andamos mais pela fé natural, mas hoje aprendemos com a minha fé, a fé que ativa o sobrenatural, a fé que agrada a Deus, a fé que traz todas as coisas da existência na minha vida. Meu Pai, se tem alguém aqui que foi roubado pela dúvida, meu Deus, eu tenho certeza que tem alguém escutando essa mensagem que aquele 1% de dúvida roubou a bênção dele no dia na igreja, roubou a palavra que o Senhor deu para ele no quarto de oração, a palavra pela boca do profeta. Meu Deus, e nessa noite, nós pedimos agora, Espírito Santo, venha limpar o nosso coração, venha limpar o nosso coração, venha limpar a nossa mente, que nós possamos viver como Paulo nos ensina, a renovar a nossa mente para que possamos ter a Tua palavra no nosso coração. Que possamos amar a Tua palavra, Pai, e ter a Tua palavra dentro de nós, como diz o salmista no Salmo 119:11, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Limpa o meu coração, limpa o coração desse que está escutando essa mensagem. Meu Pai, tira toda dúvida, todo medo. Meu Pai, que a nossa palavra seja a palavra da fé, que vão gerar imagens. Vão gerar imagens, pensamentos de paz, os pensamentos que o Senhor tem para nós, para estarem no nosso coração e serem ativados pelo poder da fé. Eu ligo agora, liga pela fé, meu irmão, interruptor da fé, acende agora a fé do tipo de Deus e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E eu profetizo esse mês de agosto, essa semana já começando, a primeira semana, milagres sobrenaturais na sua vida. Você vai viver como justo, vive pela fé. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, deixa um comentário nesse vídeo. Vou estar vendo, vou estar respondendo todo mundo. Se você tem um pedido de oração, você pode deixar também, ok? Nós vamos estar orando por você. Irmãos, quero agradecer cada dizimista e ofertante que tem ofertado na obra. Nós estamos reformando, a fachada da nossa igreja, vamos começar esse mês. Estejam orando por nós e eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Se você precisa de qualquer tipo de ajuda, você pode também estar entrando em contato conosco no nosso Instagram ou pelo nosso Facebook, ok? Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou dar a bênção apostólica agora e eu quero orar pelos nossos líderes eclesiásticos, os nossos líderes, os nossos pastores. Vou colocar nessa oração final. Eu quero que você esteja orando. Esse ano é um ano importante, esse ano é um ano de eleições, é um ano que nós temos que orar por aqueles que estão lá, as cadeiras evangélicas, a cadeira que o Senhor nos deu. E eu quero orar pelo nosso representante, o pastor Itamar Santos, meu irmão, porque só quem já ficou sem uma cadeira lá sabe o quão é importante. Eu quero orar pelo pastor Itamar Santos, pelo pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genário, os nossos líderes, nessa oração final. Eu quero que você fique comigo nessa oração. Quero que você ore comigo, porque nós precisamos, amém? Abençoar, orar os nossos líderes, os nossos representantes, no nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Agora na bênção apostólica, eu abençoo a vida de cada um, coloco diante do Senhor. Meu Pai, esse mês de agosto, consagramos todos os dias ao Senhor. Pai, tudo o que vamos fazer, tudo o que Ele vai fazer, eu declaro portas de emprego se abrindo, a cura sobre o enfermo. Pai, como a fé que Ele tem agora, tudo que Ele precisa seja trago para Ele nesse mês de agosto, no nome de Jesus. Oramos pelo pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genário, pastor Leandro Genaro, pastor Stefano Aguiar, nosso superintendente, pastor Samuel Menezes, nosso vereador, pastor Itamar Santos. Meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, trazendo sobre eles a direção, a unção, meu Pai, a autoridade, Pai, e o serviço primeiro ao reino de Deus, Pai, aonde eles exercem a autoridade, no nome de Jesus. Eu declaro uma semana abençoada, no nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, o Criador, a graça de Jesus, o Salvador, e a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, seja, esteja e permaneça com todo o povo de Deus. Você que crê, você diz amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.